Olá, como vai você? Está bem? Nós estaremos sempre orando para que Deus o abençoe ricamente, junto com a sua família, com os seus amigos. E vamos agora, queridos, estudar um fato muito importante que está registrado em João capítulo 3. Aqui aparece um personagem muito conhecido na palavra de Deus, chamava Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu. Não vamos ter essa palavra no sentido pejorativo, mas ele era fariseu, quer dizer, ele fazia parte daquela seita dos fariseus. Quem eram os fariseus? Eram pessoas que se preocupavam em cumprir a verdade, cumprir a letra da lei, mas infelizmente não conseguiam satisfazer a lei porque não conheciam Jesus. E quando Jesus fez a purificação do templo, no capítulo 2 de João, Nicodemos estava lá olhando a situação. Nicodemos era uma daquelas pessoas sinceras que estavam muito decepcionadas com a condição espiritual do seu povo. E ele chegou à conclusão que o sacerdócio judaico estava corrompido já. E era necessário que alguém fizesse alguma coisa. E quando Jesus fez aquela purificação do templo, Nicodemos assistiu àquela cena. Ele se interessou por Jesus. Mas aqui, Nicodemos, note bem, ele era fariseu, era membro do Sinédrio, era muito rico, era um homem que ajudava a manutenção do templo com seus recursos, ajudava os pobres, fazia muitas boas obras, mas ainda não estava satisfeito. Porque qualquer coisa que nós façamos de bom sem Jesus não preenche o vazio que nós possuímos. Então, o que fez Nicodemos? Aqui diz assim, entre os fariseus, um homem Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus. Eu pergunto, por que de noite, né? Por que ele não foi procurar Jesus de dia? Bem, Nicodemos, ele era um homem de influência na cidade, fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era o conselho, nós chamaríamos hoje de Supremo Tribunal dos Judeus, né, de Israel. Ele fazia parte, e Jesus não era um mestre reconhecido pelos judeus, porque ele não havia frequentado as escolas dos rabinos. Então, Nicodemos, na sua vaidade, no seu orgulho, ele pensou, bem, eu vou procurar Jesus, mas não fica bem procurá-lo de dia, porque eu vou ser desmoralizado pelos meus colegas, né? Então ele procurou Jesus à noite. E agora ele procurou introduzir a conversa dizendo assim, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Observem que Nicodemo não reconheceu Jesus como Salvador, reconheceu Jesus como mestre, que falava com autoridade, que tinha muito conhecimento. Ele diz assim, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se não estiver com ele. Nicodemos, ele quis assim dar uma introdução na conversa elogiando Jesus, mas a inspiração é que ele, em vez de mostrar fé em Jesus, ele mostrou incredulidade, porque ele tratou Jesus apenas como um mestre vindo de Deus. Mas Jesus leu em Nicodemos sinceridade, ele queria realmente aprender de Jesus. E Jesus foi direto ao ponto, Jesus não perdeu tempo em agradecer, olha, eu te agradeço pelo elogio, nada disso. Ele falou assim, olha, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, essas palavras de Jesus, embora fundamentais, elas ofenderam Nicodemos. Por quê? Os próprios judeus, eles consideravam os gentios que se convertiam como criança recém-nascida. Mas Jesus aplicou esse novo nascimento a um líder de Israel. Ele já era professor de lei, ele era membro do Sinédrio, era um homem de formação intelectual, era um homem preparado intelectualmente e preparado na letra da lei também, né? E agora Nicodemos, ele respondeu a Jesus com palavra de ironia. Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Ele entendeu o que Jesus queria dizer, mas ele não quis aplicar aquilo a si mesmo. Será que Jesus não sabe que eu sou um mestre em Israel para dizer para mim
que eu preciso nascer de novo? Então ele falou assim, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer outra vez? E novamente Jesus não perdeu tempo em refutar a conversa dele, nada, mas respondeu, olha, Nicodemos, parece que você não entendeu bem o que eu falei, eu vou repetir. Em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. De que Jesus está falando aqui? Nós nascemos do Espírito Santo quando aceitamos a Cristo. Nascemos da água quando somos batizados. Não fique admirado por eu dizer, você precisa nascer de novo. Bem, irmãos, Nicodemos era um homem humanamente correto. Ele era príncipe dos judeus, ele era membro do Sinédrio, ele era professor de lei, ele era caridoso, era liberal com dízimos e ofertas, tudo isso, né? E agora Jesus dizer para ele que ele precisava nascer de novo, aquilo foi humilhante para Nicodemos, né? Verso 8, Jesus diz assim, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, queridos, aqui Jesus usou a ilustração do vento, né? Você não consegue ver o vento, mas consegue ver os efeitos do vento. Às vezes o vento derruba árvores, né? Mas cadê o vento? Você não vê. Você pode sentir o vento, mas não vê o vento. Então aqui Jesus compara o vento com a obra do Espírito Santo. Você não pode ver o Espírito Santo, mas você pode sentir o trabalho do Espírito Santo em você. O Espírito Santo pode produzir em você um novo nascimento. Bem, Nicodemos ainda não entendeu bem o assunto e perguntou como pode ser isso. E agora Jesus, claro que com amor, né, com cortesia, falou, mas você é mestre de Israel, não compreende essas coisas? Em verdade digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrestres, como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Então, Jesus estava usando ilustração da terra, o vento soprando, comparado com o Espírito Santo trabalhando na pessoa, né? E agora Jesus diz assim, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que lá desceu, o Filho do Homem. Agora Jesus usa uma ilustração muito importante e muito conhecida na história de Israel. Quando Israel estava peregrinando no deserto, eles se rebelaram contra Deus várias vezes. E o deserto que eles viajavam era infestado de serpentes venenosas. Mas Deus mantinha aquelas serpentes sob controle para não ferir o povo. Quando eles começaram a blasfemar de Deus, se rebelar contra Deus, Deus retirou a proteção e aquelas serpentes começaram a picar o povo de Israel. E eram picadas venenosas e mortais. E agora o povo se assustou com a situação, correu a Moisés. Qual foi a instrução de Deus para Moisés? Construa, prepare uma serpente de bronze, uma serpente de metal, e coloque sobre uma haste. E quem estiver picado pela serpente e olhar para aquela serpente de metal, ele vai viver. Muitos creram, olharam e viveram. Mas havia uma classe de incrédulos que pensava assim, que virtude tem uma serpente de metal para me curar da morte? E enquanto queriam entender o que significava a serpente, qual o poder que tinha a serpente para curar, morriam. Irmãos, aqui estava incluído uma coisa interessante que nós já falamos há pouco. Eles ouviram a palavra de Moisés, que era a palavra de Deus. O que deviam fazer? Além de ouvir, obedecer, olhar para a serpente de metal e viveriam. Mas se ouviam e não obedeciam, morriam. E aqui Jesus conversando com Nicodemos diz assim no verso 14 e 15, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê
tenha vida eterna. Então Jesus, aquela serpente de metal colocada naquela haste, era uma figura de Cristo. E o que deviam fazer o povo? Ouvir as palavras de Moisés, que eram palavras de Deus, olhar para a serpente e viveriam. E como nós podemos viver vida eterna? Vamos a Jesus, olhamos para Ele, levantado na cruz, e mediante a sua morte substitutiva no Calvário, nós somos vivificados, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E agora que, irmão, no verso 16, aqui vem aquele verso clássico, verso de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu pergunto a você, como que você pode ter vida eterna? Como que eu posso ter vida eterna? Crendo em Jesus. Só que essa palavra crer, irmãos, essa palavra crer, ela envolve submissão a Jesus, envolve obediência, envolve corresponder à sua atração, envolve refletir o seu caráter. Esse crer é muito abarcante. No verso 17, Jesus diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Jesus não veio aqui para nos condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E, queridos, embora Jesus não tenha vindo aqui a sua primeira vez para julgar ninguém, só que o homem é julgado quando ele vai a Jesus, o aceita ou o rejeita. Se eu vou a Jesus e o aceito como meu Salvador e como meu Senhor, eu sou salvo. Mas se eu vou a Jesus e o rejeito, eu sou condenado. Então aqui já acontece um julgamento praticamente automático. Ao receber a Jesus, você está sendo julgado digno da vida eterna. Não que haja dignidade em nós, mas a dignidade de Cristo é colocada ao nosso alcance. Se você rejeita Jesus, você está rejeitando a salvação. Verso 19 diz assim: a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, queridos, aqui fala de, embora a luz tenha vindo através de Cristo, muitos o rejeitam. Lamentavelmente, querido, nós percebemos que a grande massa do mundo rejeita a salvação. Certa vez perguntaram a Jesus, são poucos que se salvam? Ele diz, entrai pela porta estreita. Verso 20 diz assim, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Interessante que geralmente os criminosos, os ladrões, embora estejam praticando os seus crimes durante o dia também, mas eles preferem mais à noite, porque não são vistos. Verso 21, quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas aí vem a pergunta, o que aconteceu com Nicodemos, afinal de contas? Nicodemos, ele ficou 3 anos, quase 3 anos e meio, meditando nas palavras de Jesus, mas não tomou uma decisão pública. Até que Jesus foi crucificado, ele viu Jesus na cruz, se lembrou da ilustração da serpente levantada no deserto. Jesus diz assim, assim importa que o homem seja levantado, o filho do homem seja levantado. E quando Nicodemos viu a Jesus na cruz, ele se entregou totalmente. É uma pena que ele não se entregou a Jesus em vida, né? Mas ele foi salvo. E diz a inspiração que agora ele veio, ele se uniu aos discípulos e empregou toda a sua fortuna para a difusão do Evangelho. E ele se tornou pobre em bens deste mundo, mas rico na graça de Deus,
com aquela lição que ele recebeu na primeira noite e com a decisão que ele tomou quando viu Jesus no Calvário. Queridos, quando nós olhamos para Jesus no Calvário, nós reconhecemos que ele morreu em nosso lugar, ele morreu para a nossa salvação, nós recebemos também a salvação. Eu oro para que você também olhe para Jesus no Calvário, imagine o que ele sofreu em seu lugar, para que você também seja restaurado e resgatado. Jesus virá a segunda vez, não para morrer novamente, que a sua morte foi completa, o sacrifício foi completo, mas ele virá para levar aqueles que o receberam como Salvador pessoal. Eu oro para que Deus o abençoe ricamente com a sua família, que você também, como Nicodemos, olhe para Jesus no Calvário, aceite-o como seu Salvador, e você estará preparado para a eternidade. Que Deus o abençoe ricamente. Amém. Nas calmas águas do mar, os meus pecados deixarei.